Fala galera, tudo bem com vocês? Beleza, tudo bem? eu tô bem. Você tá animadão hoje? Tá ligadão? É? Você tá com a cara de coberta, mano. É que eu levantei e vi. Gente, ó, eu sou o Dimas. Eu sou o Bruno. Esse é o Bruno. E nós vamos falar do que é ser nerd nos dias de hoje. Vamos conversar, cara? Porque assim, nerd era um termo pejorativo antigamente, né? Nos anos 90, nos anos 80. Eu acho que ainda tem gente que fala Uma forma negativa. De uma forma negativa e... Assim, a gente que é dos anos 80, anos 90, a gente cresceu, tipo, se fodendo por ser nerd. Se ferrando por isso, porque, nerd não pega mulher, nerd não vai pra rua. É verdade, que tem verdade. E, assim, na verdade, eu lembro que tinha uma divisão dos nerds, né, nessa época. Que tinha um nerd de colégio, o cara que estudava pra caramba, que ia bem nas matérias, também era chamado de nerd. Sim. E o cara que gostava dessas coisas aqui, do CDF, né? Que gostava dessas coisas aqui. Eu, particularmente, eu não era tão nerd de escola. Eu nunca fui nerd de escola, na verdade, eu até dava trabalho. A minha nerdice estava nessas coisas mesmo. Eu também, eu passava... Pra vocês terem noção do nerd estranho que eu era. Eu ia pra escola, tinha dias que eu queria estudar, só que tinha dias que eu ficava desenhando no caderno o tempo inteiro enquanto eu estava passando a matéria. Mas, tipo, na verdade eu nem me considerava nerd. Apesar da cara, eu sempre tive cara de nerd. É que eu acho que às vezes eu acho que o nerd não sabia o que era nerd. Não sabia o que era ser nerd. Não tinha essa cultura geek. Não tinha. A não ser que as pessoas falassem, né? Pô, você é muito nerd. E aí a pessoa ficava magoado, né? Não é bem assim. Não é. Levava como um tipo de um xingamento, né? Eu lembro que na minha época de criança, assim, a molecada ia pra rua, tipo, empinar pipa, mano. Eu nem sei como empinar pipa, eu nunca empinei pipa na minha vida. E eu vou ficar aqui em casa. Eu ficava vendo Star Wars, depois começou a ter os VHS, meu pai comprou pra mim. E eu gostava, eu queria ficar em casa vendo essas coisas, cara. Jogando videogame, eu lembro que eu tinha um Super Nintendo. Quando eu descobri a guitarra, então, mano, daí que eu não saía de casa. Mas é muito louco pensar assim, eu tava, além de conversar com você, quando você veio com essa ideia, foi coincidência que eu tava conversando com outros amigos meus sobre ser nerd nos dias atuais, e é um negócio que eu acho muito bacana, que assim, as pessoas não sofrem preconceito, como tipo, hoje em dia é legal ser nerd. Exatamente, era isso que a gente queria conversar, cara. Nós falamos das dificuldades que se tinha antigamente, por ser zoado, não pegar mulher, você é estranho, é esquisito. Hoje em dia é legal ser nerd, né? É bacana. Por quê? Acho que a gente pode dizer porque virou um negócio mais acessível. Internet. Primeiro porque a Marvel tá aí e fez todos esses filmes que, tipo, a galera pira. Eu acho que esse é o primeiro ponto que, tipo... Você acha que um pouco isso é por causa do cinema também? Eu não acho que um pouco, acho que... Bastante. Bastante, a grande maioria é por causa do cinema, assim. Bacana, Tanto Marvel, quanto Star Wars, que você falou, agora tem franquia nova do Jurassic Park, tem um monte de coisa aí. Que, tipo, há 20 anos, a galera... rechaçava, assim, falava assim, isso é coisa de criança. Eu acho que a gente pode agregar muito disso também ao Star Wars, né? Porque o Star Wars dos anos 80 era um público, e quando ele reacendeu nos anos 2000, ali já começou uma galera nova a assistir Star Wars, que começou a ver os antigos, e dali também veio muitos nerds novos, muita galera curtindo isso. E a próxima fase realmente eu acho que é essa, dessa era Marvel, né? Isso daí puxou muito a galera, porque tem aquela pessoa que vê aleatoriamente um filme ou outro de vez em quando, e tem aquela galera que é nerd de filme mesmo, que segue, e muitos começaram até a ler HQs por causa dos filmes também. Eu acho isso bacana, cara. Eu acho ótimo também. É muito mais fácil, e eu acho bom por outro motivo também. Com essa indústria, por exemplo, a gente gosta de quadrinho, tem muito mais quadrinhos sendo relançados. Então, tipo, a gente coleciona numa época muito boa de colecionar. Porque isso também sustenta o mercado, né? Porque os filmes, eles são inspirados nas HQs, mas também já teve muitas HQs inspiradas nos filmes. Sim, isso é verdade. E uma coisa vai levando a outra, né? Então, vamos escrever mais HQ porque o filme tá pegando e tal, então lança um filme, aí vem uma HQ antiga, relançada. Cara, eu acho muito legal esse ciclo
da galera nerd, também tem CCXP, que a gente falou outro dia, Verdade. encontros nerds. E eu acho que tem mais um ponto que é importante a gente falar, que muita gente não se dá conta. Que na época que começou essa coisa nerd, assim, o Star Wars e tal, tipo, já tinha uma galera adulta que foi surpresa, assim, tipo, isso aí é coisa de criança. Hoje em dia, essa galera, a galera que era criança lá, somos nós, tipo, somos adultos, então a gente já vê isso com alguma maturidade, assim, já está acostumado com esse tipo de coisa. Então, e ainda tem galera mais antiga ainda do que isso. Sim, Por exemplo, eu tenho alunos, mais de um inclusive, com mais de 50 anos, que eu tenho um que coleciona Action Comics, então. tipo, gosta de filme, o cara é nerd, o cara lia HQ nos anos 80, às vezes ele conversa comigo, meu professor de inglês, por exemplo, é um cara que lia HQ nos anos 80, é um cara nerd também, sabe? É um cara, tipo, mais velho, sabe? E é legal isso ter passado por gerações, só que hoje em dia é um negócio muito mais acessível. Né? Eu acho que também pela internet, né, cara? A internet tem tudo ali. Se você quer conhecer um herói, se você quer conhecer a história de alguma coisa, você vai lá. É muito mais fácil. E a gente tá falando assim, a internet, são os filmes. Na verdade, tudo isso a gente pode falar que é globalização, velho. Tipo, é muito fácil a gente conhecer qualquer coisa hoje em dia. E teve algum momento na sua vida, cara, o que você parou e pensou assim, putz, realmente, eu acho que eu sou nerd. Ou teve algum momento assim, você lembra como foi pra você? Não, eu não lembro exatamente qual foi o momento, mas foi uma coisa meio gradativa, assim, de coisa de escola mesmo. Quando eu tava acabando a escola já, eu lembro de ter passado por essa coisa de tipo, nossa, as pessoas me zoam porque eu sou nerd, e até que um momento eu falei, porra, se eu admitir isso, talvez não me zoem mais. E foi o que aconteceu, eu admiti, eu realmente sempre fui nerd. Escola. Isso. Mesmo na época que eu não gostava de estudar, eu sempre gostei de ler, por exemplo. Então, tipo, com 14, 15 anos eu já estava lendo alguns livros aí, tipo, não tão normais assim para uma pessoa de 15 anos. Tipo, a galera estava lendo Harry Potter e eu estava querendo ler, sei lá, Os Miseráveis, por exemplo. Só um exemplo. Da hora. Então, tipo, tinha essa carga que as pessoas olham e te acham estranho na escola. Daí eu simplesmente falei, porra, é verdade. Comigo foi um pouco tardio até. Foi, acho que mais ou menos em 2008, eu não lembro a data exata, teve uma convenção do Star Wars aqui no Ibirapuera, acho que foi no Ibirapuera, e é uma convenção muito louca, tipo, com várias coisas dos filmes mesmo, e eu fui nisso, e aí eu mostrando foto para algumas pessoas, eu fiz foto de Darth Vader, mano, e aí eu lembro que teve umas pessoas, você é muito nerd, aí eu fiquei pensando, mano, eu acho que eu sou nerd mesmo, cara, porque antes eu não entendia muito o que significava. Pra mim o nerd era o cara de escola. Era nerd. O nerd era o cara de computador. Entendeu? Pra mim era só isso. Mas não. Aí depois eu comecei a ver que realmente tem esse outro lado que não é todo mundo que é assim. É o que eu falei. Tem gente que às vezes acompanha uma coisa ou outra, mas o cara não é. Sim. Entendeu? Tipo, eu nem julgo isso. Tipo, as pessoas às vezes se autodenominam nerds ou geeks só por gostar dos filmes, e não tem nada de errado com isso. E na verdade também isso também geek, nerd, é só uma nomenclatura que a gente dá também, né? Também não podemos esquecer você falou de Harry Potter também, pode ser considerado uma galera nerd, e Senhor dos Anéis também tem uma expansão de um negócio de nerd aí, bacana pra caramba. Tem um monte de coisa, né? O Guia dos Mochileiros da Galáxia, tipo, tem o que não Star Trek, né, também, né? Daí, tipo, meio que começa a dividir todo mundo, a galera cult, que gosta, sei lá, de Stanley Kubrick, mas, mano, é tudo nerd igual. É tudo nerd. Talvez não igual, você pode falar assim, eu gosto de O Iluminado, então eu acho o filme da Marvel besta. Mas de qualquer jeito você tá sendo meio nerd em alguma... Você tá sendo muito fã de uma coisa, né? Você é nerd? Você se considera nerd? Se você fala aí, o que você tem coleção de alguma coisa, o que você gosta mais, o que te sustenta a ser um nerd, beleza? Isso aí. Deixe seu like aí, sua inscrição aí se você gostou do vídeo. Segue a gente no Instagram. Isso aí. É isso aí. Valeu, pessoal. Valeu. Obrigado.